Boa tarde. A graça e a paz do Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós já vamos começar a fazer a oração de quebra de sentença por causa do horário. Depois meditaremos na palavra do Senhor. Levanta para o alto a sua mão direita. Tome posse do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, trazendo a purificação de Deus sobre o teu ser de maneira irrevogável, de maneira que não existe nenhuma prática pecaminosa, nenhuma praga ou consagração que possa te separar do amor e da presença do Senhor. Amado e querido Deus, nós nos colocamos na tua presença, porque o sangue de Yeshua foi derramado lá no monte chamado Calveira, e este sangue, ele trouxe purificação, e as chagas feitas no seu corpo trouxe cura e restauração para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, para que eu pudesse ter uma existência pautada pelo teu dedo, pelo desejo e projeto do teu coração, para que a força da tua vida fosse a força para eu viver. Nós tomamos posse agora e nos reunimos como igreja diante da tua presença e te pedimos para que o Senhor se levante no seu trono de misericórdia, porque vivendo sobre a graça remidora de nosso Senhor, por causa da nossa natureza pecaminosa, nos colocamos novamente sobre o jugo do pecado. João disse que aquele que diz que não tem pecado se torna ainda mais pecador, mas também disse que nós temos em Cristo Jesus um advogado, e nós cremos que neste dia da expiação, este advogado, ele vai à nossa frente, e nós nos colocamos na presença dele, meu Deus, para pedir o cancelamento de sentenças que impediríamos de viver os sonhos do Senhor, de vivermos para a glória do teu nome e de trabalharmos para trazer a estrutura do teu reino aqui para esta terra. Ouça, meu Deus, a confissão da tua igreja unida coletivamente diante da sua presença. Eu te peço, meu Deus, para que todos os acusadores, a voz dos acusadores espirituais, a voz do coração, a mente enganada, equivocada ou invejosa dos acusadores de carne e osso, que a intenção, palavra, conhecimento equivocado ou atitude de coração apareça agora, para ser quebrado pela força da confissão coletiva dos justos, justificados pelo sangue do Cordeiro e pela fé que manifestam no seu nome. Diga comigo, Senhor, meu Deus, nós te
explicitamente. Farei isso sem assumir a responsabilidade de uma promessa, juramento ou obrigação do pensamento. Por isso peço ao Senhor anulação. Eu me arrependo de todas elas, de tudo que mencionei, sejam ações relativas ao físico, espiritual ou financeiro, agora de acordo com a lei, de acordo com a sua misericórdia e a expiação eterna de Yeshua. Aquele que se arrepende de suas promessas, procura anulação, deve declarar particularidades da promessa. Saiba, porém, que são muitas e é impossível especificá-las. E não solicito a anulação daquelas promessas que não podem ser anuladas. Portanto, considere como se as houvesse especificado, detalhadamente enumerada. Declaro perante o Senhor, perante a igreja, desde já me arrependo de todas as promessas que farei a partir de hoje, perante o juízo de todo o universo, e das quais porventura venham me esquecer, que sejam desde já anuladas e tornadas sem efeito, em nome de Jesus. Agora leio eu. Sejam todas anuladas para ti, todas absolvidas para ti, todas permitidas para ti, ó Senhor. Não há aqui nem promessas, nem juramento, nem proibição, nem consentimento, nem compromisso em pensamento. Em vez disso há perdão, desculpa e expiação. Assim como nós concedemos anulação no tribunal aqui de baixo, da mesma forma sejam anuladas no tribunal celestial. Diga comigo: pelo presente, declaro publicamente, perante vós, ó Trindade, ó Igreja, ó juízes que representam a lei diante da terra, anulo desde agora todas as promessas, todos os juramentos, proibições, consentimentos e compromissos em pensamentos que porventura venha a assumir sobre mim, exceto as promessas de jejuar, se fazem durante esses dias. E se eu esquecer das disposições dessa declaração e formular qualquer outra promessa de agora em diante, desde agora me arrependo delas. E declaro que são todas nulas e carentes de validez. Não tem força, nem efeito, que não seja comprometedoras em absoluto. Me arrependo de todas elas, de agora e para sempre. Agora leio eu. Sejam todas anuladas para ti, sejam todas absolvidas para ti, sejam todas permitidas a ti. Não há aqui intenção, proibição, nem maldição. Há aqui em troca desculpa, perdão e expiação. Assim como é liberado pelo tribunal aqui embaixo, da mesma forma sejam também liberados pelo tribunal celestial. Que isto não deixe nenhuma impressão, e que todas as maldições se convertam em bênçãos, como está escrito: e Adonai, o Senhor teu Deus, reverteu a maldição em bênção para ti, pois Adonai, o Senhor teu Deus, te ama, e Yeshua, seu filho, é a sua libertação, é a sua expressão de amor e a sua salvação. Em nome de Jesus.
Repitam novamente comigo. Ouçam, por favor. Deus eterno, Criador de toda a terra, e a igreja do Deus vivo, e todos os juízos que representam o universo, de toda e qualquer promessa, juramento ou proibição, inclusive uma proibição de obter benefício que eu tenha imposto a mim mesmo ou para outros, mediante qualquer termo de proibição ou qualquer pronunciamento que saiu da minha boca ou que haja prometido e resolvido no meu coração, inclusive praticar algum mandamento ou qualquer prática boa, sem declarar na hora que não teria valor de promessa irrevogável, que tenha afirmado sem força de promessa, seja uma obrigação por mim assumida a respeito de mim mesmo ou relativa a outros, tanto os que me lembro como os que não me lembro e que não cumpri por esquecimento de todos estes, me arrependo desde os momentos em que os fiz. Solicito e peço diante do Senhor, da representação de direito e juízes sobre a terra e da igreja do Senhor Jesus Cristo, a anulação desses compromissos. Não me lamento. Deus nos livre pela execução de boas ações que fiz, mas me arrependo de não ter afirmado explicitamente. Farei isso sem assumir a responsabilidade de uma promessa, juramento ou obrigação no pensamento. Por isso peço ao Senhor a anulação, e me arrependo de todas elas, de tudo o que mencionei, sejam relativas aos físico, espiritual ou financeiro. Agora, de acordo com a lei, aquele que se arrepende de suas promessas e procurar anulação deve declarar as particularidades da promessa. Saibam, porém, ó Deus eterno, a igreja amada, que são muitas e é impossível especificá-las, e não solicito a anulação daquelas promessas que não podem ser anuladas. Portanto, considerem como se as houvesse especificado e detalhadamente enumerado. Diga: declaro perante o Deus eterno, a igreja do Senhor, e toda a representação de juízo do universo. Desde já me arrependo de todas as promessas que faria a partir de hoje, das quais porventura venha me esquecer, que sejam desde já anuladas e tornadas sem efeito. Agora digo eu, sejam todas anuladas perante ti, todas absolvidas para ti, todas permitidas para ti. Não há aqui nem promessa, nem juramento, nem proibição, nem consentimento, nem compromisso, nem pensamento. Em vez disso, há aqui perdão, desculpa e expiação. Assim como nós concedemos anulação no tribunal daqui de baixo, da mesma forma, sejam anuladas no tribunal celestial. Diga comigo: pelo presente, declaro publicamente perante vós que anulo desde agora, em diante de todas as promessas, todos os juramentos, proibições, consentimentos, compromissos, em pensamento, que porventura venha a assumir sobre mim, exceto as promessas de jejuar,
durante esses dias. E se eu esquecer das disposições dessa declaração, formular qualquer outra promessa, de agora em diante, desde agora me arrependo delas. Declaro que são todas nulas e carentes de validez. Não tem força, tem efeito, que não sejam comprometedoras em absoluto. Me arrependo de todas elas, de agora para sempre. Digo eu, sejam todas anuladas para ti, sejam todas absolvidas para ti, sejam todas permitidas a ti. Não há aqui interdição, proibição nem maldição. Há aqui em troca desculpa, perdão e expiação. Assim como é liberado pelo tribunal aqui de baixo, da mesma forma sejam também liberados pelo tribunal celestial. E que isto não deixe nenhuma impressão. E que todas as maldições se convertam em bênção, como está escrito: e Adonai, o Senhor teu Deus, reverteu a maldição em bênção para ti, pois Adonai, o Senhor teu Deus, te ama, e Yeshua é a sua expressão de amor, salvação e redenção, misericórdia e graça que o une ao seu povo. Pela última vez, agora deixa o teu coração visitar o coração de Deus, porque quando uma sentença é anulada, a autoridade de Deus, ela se torna mais forte dentro do servo do Eterno, da serva do Eterno. E as orações que não conseguiram força, poderão conseguir a partir de agora. Perca o medo das circunstâncias irreversíveis. Diante a graça, o poder, compaixão e perdão do Senhor sobre o seu povo. Diga devagar junto comigo. Ouça, por favor, Deus. Criador do universo. A igreja do Deus vivo. Toda e qualquer força de tribunal e juízo de todo o universo, de toda e qualquer promessa, juramento ou proibição, inclusive uma proibição de obter benefício que eu tenha imposto a mim mesmo ou para outros, mediante qualquer termo de proibição ou qualquer pronunciamento que saiu da minha boca ou que haja prometido e resolvido no meu coração, inclusive praticar algum mandamento ou qualquer prática boa, sem declarar na hora que não teria valor de promessa irrevogável, que tenha afirmado sem a força de promessa, seja uma obrigação por mim assumida a respeito de mim mesmo ou relativa a outros, tanto os que me lembro como os que não me lembro, e que não cumpri por esquecimento. De todos esses me arrependo, desde os momentos em que os fiz. Solicito e peço diante do Senhor, da igreja, de toda a representação de juízo do universo, a anulação desses compromissos. Não me lamento, Deus, pela execução de boas ações que fiz, mas me arrependo de não ter firmado explicitamente. Farei isso sem assumir responsabilidade de uma promessa, juramento ou obrigação do pensamento. Por isso peço ao Senhor a anulação. Eu me arrependo de todas elas, de tudo que mencionei, sejam ações relativas ao físico, espiritual ou financeiro,
Aquele que se arrepende de suas promessas e procura anulação deve declarar as particularidades das promessas. Saiba, porém, que são muitas e é impossível especificá-las. Não solicito a anulação daquelas promessas que não podem ser anuladas. Portanto, considere como se as houvesse especificado, detalhadamente enumerado. Declaro perante o Senhor a igreja toda a representação de juízo do universo, que desde já me arrependo de todas as promessas que farei a partir de hoje, das quais porventura venha me esquecer, que sejam desde já anuladas e tornadas sem efeito. Agora digo eu: sejam todas anuladas perante ti, todas absolvidas para ti, todas permitidas para ti. Não há aqui nem promessa, nem juramento, nem proibição, nem consentimento, nem compromisso em pensamento. Em vez disso, há aqui perdão, desculpa e expiação. Assim como nós concedemos anulação no tribunal daqui de baixo, da mesma forma, sejam anuladas no tribunal celestial. A igreja, pelo presente declaro, publicamente perante vós, que anulo desde agora em diante todas as promessas, todos os juramentos, proibições, consentimentos, compromissos em pensamentos, que porventura venha a assumir sobre mim, exceto as promessas de jejuar, que se fazem durante esses dias. E se eu esquecer das disposições dessa declaração, formular qualquer outra promessa, de agora em diante, desde agora me arrependo delas. Eu declaro que são todas nulas, carentes de validez, não tem força, nem efeito, que não sejam comprometedoras, nem absoluto. Me arrependo de todas elas, de agora e para sempre. Agora digo eu: sejam todas anuladas para ti, sejam todas absolvidas para ti, sejam todas permitidas para ti. Não há aqui interdição, proibição, nem maldição. Há aqui, em troca, desculpa, perdão e expiação. Assim como é libertado pelo tribunal daqui de baixo, da mesma forma sejam também liberados pelo tribunal celestial, e que isto não deixe nenhuma impressão, e que todas as maldições se convertam em bênçãos, como está escrito: Adonai, o Senhor, teu Deus, reverteu a maldição em bênção para ti, pois Adonai, o Senhor, teu Deus, te ama. E Yeshua é a sua expressão de amor, salvação, redenção, graça e misericórdia a nós ofertada ao Senhor, a Trindade Santa, para toda a eternidade, honra, glória, louvor e adoração. E a igreja diz: amém. Amém. Você pode se assentar. Yom Kippur. Esse é um dos dias mais sérios e mais importantes de toda a terra. E nós temos falado nos últimos 10 dias muito sobre Yom Kippur, mas hoje eu queria ler alguns textos e fazer algumas pequenas reflexões. Primeiro nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Levítico,
nós vamos ler apenas o Levítico 16, e nós vamos ler do 29 ao 31, primeiro. E diz assim: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de conciliar o dia do Yom Kippur com a cruz do Calvário. Há uma insistência em se dizer que se Cristo se humilhou, se morreu na cruz, se fez sacrifício por nós, então de uma vez por todas nós estamos perdoados, então não há necessidade de se parar perante o Senhor em um dia específico. Mas quando a gente começa a pensar sobre como o Yom Kippur foi instituído, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar, e que as pessoas parecem esquecer, é que tudo que Moisés escreveu sobre o tabernáculo, tudo que Moisés escreveu sobre a Arca da Aliança, e todos os sacrifícios descritos, ele não tirou da cabeça dele, ele viu acontecendo no céu. E o livro, a carta aos Hebreus, se você ler, não vou ler agora, mas amanhã você vai ler, porque é o dia da expiação. Então você vai ler Hebreus 9, e você vai ler Hebreus 10, e ainda recomendo que leia o 11 de quebra. Você tem que ler Hebreus 9, porque o autor da carta aos Hebreus, ele mostra que assim como há um tabernáculo na terra, há um tabernáculo no céu. Assim como há um sacrifício na terra, há um sacrifício no céu. Assim como há um cordeiro na terra, há um cordeiro no céu. Assim como há uma aliança feita na terra, há uma nova aliança feita no céu. E assim como há um sacerdote na terra, há também um sacerdote no céu. Então, o primeiro ponto: Moisés não revelou o original. Primeiro ele apresentou a cópia. Primeiro Deus mostrou a cópia. O original foi revelado e cumprido depois em Cristo. As pessoas se esquecem disso. E quando Deus mandou Moisés fazer conforme o modelo, isso está escrito: faça conforme o modelo. Que modelo? O modelo que ele viu no céu. Então, não tem dúvida nem questionamento. O que acontecia no dia do Yom Kippur? O sumo sacerdote, ele colocava uma roupa especial, ele amarrava uma corda no meio da cintura, e essa corda era deixada com acesso fora do limite do Santo dos Santos, onde ele entraria para aspergir o sangue do bode. Ele colocava uma roupa que ele só usava naquele dia, e embaixo daquela roupa tinha um monte de sinos pendurados, porque conforme ele ia se movimentando, os sinos iam fazendo barulho, e isso era um sinal de que ele não tinha morrido. Porque o Santo dos Santos, na velha aliança, era o lugar mais sagrado de toda a terra. Era um lugar onde a presença de Deus descia para receber o sacrifício de expiação. E Deus descia fisicamente naquele lugar. Ponto. Como era feito o Yom Kippur? 2 bodes eram selecionados e lançava-se sorte sobre os bodes para escolher qual é o bode que seria sacrificado e qual é o bode que seria destinado para Azazel. Está lá em Levítico
16, no decorrer do capítulo, o versículo de número 8 diz assim: tirará as sortes quanto os dois bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Então, o bode que era destinado para o Senhor, né, ele era imolado nesse dia, né, e o seu sangue, ele era aspergido diante do Eterno. E o outro bode era feita uma transferência dos pecados dos filhos de Israel para aquele bode, e ele era enviado para Azazel. Aí a pergunta, né? E quem é Azazel? Né? Esse é o ponto. E Azazel, ele é o nome dado a uma região desértica. Então pode-se dizer que o bode era mudado para um lugar deserto. Azazel também era o nome dado a um precipício. E Azazel também era o nome dado a um demônio. Né? E quando o sumo sacerdote, ele entrava lá, né, o verso 16 diz assim: assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas, das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido os seus pecados, fará o mesmo favor da tenda do encontro, que está entre eles, no meio das suas impurezas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então, assim, há todo um ritual, mas o que eu quero focar aqui é que o Yom Kippur, ele não traz uma purificação apenas sobre uma pessoa. Ele traz também a purificação sobre a terra. E muita gente se esquece disso. E há pecados que contaminam a terra. Mas, pastora, aqui fala do pecado da tenda. Porque durante todo o ano, o pecado do povo era transferido para a tenda. Mas a tenda, ela ficava exatamente no meio da terra de Israel. E há pecados que contaminam a terra. E que tipo de pecado que contaminam a terra? São pecados cometidos de forma coletiva por muitas pessoas, repetitivas, quase que tornada uma cultura, uma prática comum. E é interessante que as pessoas dizem: pastor, você vai pedir pela descontaminação da terra? Sim, a gente vai pedir pela descontaminação da terra. Por quê? Alguém me perguntou assim: engraçado, a sua igreja pratica o Yom Kippur, mas os animais são mortos? E eu disse: não, os animais não precisam ser mortos. Por quê? Porque Jesus Cristo já entrou como sumo sacerdote no santuário do céu. E lá no santuário do céu, ele ofereceu o seu sangue e ele nos purificou. Isso não precisa ser repetido. Mas o que é que precisa ser repetido? O dia em que se marca o dia do perdão. Isso precisa ser repetido. Por quê? Quando uma nação peca, ela vai pecando de maneira repetida. E as pessoas acreditam que se uma coisa é feita e nada acontece, é feita de novo e nada acontece, é feita de novo e nada acontece, então ela se torna correta. E é isso que traz a contaminação sobre a face da terra. E quando você faz um passeio na Bíblia, você vai ver que a intercessão, ela pode livrar um povo, uma família, uma nação, uma cidade inteira de sentença de destruição e de morte. Por exemplo, Deus teria preservado a cidade de Sodoma e de Gomorra, mesmo diante de toda a corrupção que estava manifestada ali. Por que Deus não preservou Sodoma e Gomorra? Porque não tinha ninguém que pudesse representar, interceder. Não tinha justos naquela terra. E quando a gente fala de Yom Kippur, a gente fala da contaminação pessoal, mas a gente fala da contaminação da tenda. E a gente fala da contaminação da terra. A gente então fala da contaminação dos justos. A gente fala da contaminação da igreja. E quando a gente leva isso para um olhar prático, se nós olharmos para a igreja brasileira, o que vamos dizer da igreja brasileira? O que nós encontramos na igreja brasileira?
O que nós achamos nos altares da igreja brasileira? É interessante também dizer que quando os justos são contaminados e os justos não param para buscar purificação por si mesmo, a purificação do justo, a contaminação dos justos, tira qualquer possibilidade de remissão da terra. Porque a palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seu efeito. Então o dia do Yom Kippur, ele é um dia separado por Deus, lá na eternidade, como sacrifício perpétuo. Se é perpétuo e não termina com a cruz, muito pelo contrário, a cruz torna o Yom Kippur físico. É o sacrifício perfeito, é o sacerdote eterno que desce para a terra e faz propiciação de maneira definitiva pelos nossos pecados. E é o povo de Deus que, com ousadia de espírito, entra pelo poder do sangue, entra pelo poder do nome, diante do trono do Eterno, em tempo real, para apresentar as suas orações e súplicas. Não tem como falar em Yom Kippur sem se falar em Yeshua. Não tem como se falar em Yom Kippur sem se falar em Jesus Cristo. E o que é que nós temos que entender? O dia do Yom Kippur é o dia da intercessão. Porque tem gente que fala assim: pastora, mas eu não tenho cometido esses pecados de contaminação abrangente. Aí eu tenho duas coisas para te falar. A Bíblia diz que não tem pecadinho nem pecadão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ponto. Agora, se você não tem essas contaminações mais profundas, e aqueles que têm? Quem pedirá por eles? Uma vez que os anjos pediram para fazer essa intercessão. Está lá em Carta aos Hebreus. E o Senhor disse não. Essa missão ela foi dada à igreja. É o dia em que a igreja se reúne em torno do sacrifício do Senhor Jesus. É um dia em que a igreja se reúne em torno da sua própria dimensão de humanidade, ineficácia por si mesma, sua pobreza de espírito e a sua necessidade de ser representada na intercessão de Jesus Cristo, o nosso advogado eterno, a todo instante. E é o dia também da igreja entender que ela precisa entender de maneira mais profunda, se identificar com Cristo e assumir o lugar de intercessão para pedir a purificação da terra, a purificação dos justos, a cura da terra, a cura da igreja e a remissão de todos os perdidos. É interessante que lá em Carta aos Romanos, no capítulo de número 8, o verso, a partir do 19, nós vamos ler do 19 ao 21. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Coloca o 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. O 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O 24, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Quando o Paulo fala que a terra foi contaminada, se você ler Levítico 18, aí eu vou ler alguns versículos a partir do 14, para você entender. Pastora, quais são os pecados que contaminam a terra? E o capítulo 18 de Levítico é escrito logo depois dos capítulos que falam sobre o Yom Kippur. Então, o que fazer para não trazer a contaminação que foi tirada do Yom Kippur de volta, né? Ele diz assim: não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se de sua mulher, para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. 22. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações, que vou expulsar da presença de vocês. E você pode ler todo o capítulo em casa durante o Yom Kippur. Então, há pecados que contaminam a terra, e os pecados que mais contaminam a terra são os pecados de idolatria, imoralidade sexual e de feitiçaria. Esses pecados são terríveis, sendo que o de imoralidade sexual, ele ainda traz a destruição do corpo, porque a palavra diz que todo pecado cometido, ele é cometido fora do corpo, mas a imoralidade sexual, ela é cometida no corpo, e quem destruir o santuário do Senhor, que é o corpo, o Senhor o destruirá no último dia. E quando a gente fala de contaminação, quando você observa uma família que tem muitos casos de incesto, você vai ver as tragédias, a falta de apreensão adequada da realidade e a infelicidade generalizada dos membros daquela família. Isso é gravíssimo perante o Senhor, e precisa se fazer expiação por esses pecados. As pessoas, elas brincam com a palavra de Deus, né? A questão do incesto, o envolvimento, né? Com parentes, isso é degradante perante o Senhor, né? Se você ler Gênesis 5, né? A degradação da humanidade, ela começa pela imoralidade. O dia de Yom Kippur é o dia que nós pedimos pela contaminação da terra. Existem lugares mais contaminados que os outros, fato. Existem famílias mais contaminadas que outras famílias, e existem pessoas em situação de maior dificuldade de remissão, entendimento e arrependimento do que outras. E aí fala, pastora, como a terra recebe essa contaminação? Porque a Bíblia diz que ela está gemendo. Como a terra se manifesta, né? E aí, os teólogos não gostam que se fala sobre isso, mas isso é uma realidade. As catástrofes naturais. Eu acho que a gente precisa parar e dar uma olhada para esse coronavírus. Até hoje ninguém entendeu. Um isolamento absoluto, o vírus ainda não foi vencido, e se fala em aglomeração sem nenhum critério, querendo voltar criança para a escola. Quer dizer, isso é um sinal de que ninguém está entendendo nada. Não entendeu no começo, está entendendo menos agora.
Não se tem como lidar com isso. E a igreja do Senhor Jesus precisa se reunir, porque não é com base só na sua autoexpiação, mas também para que expiação? Porque Jesus, ele desceu do céu sem nenhum pecado para fazer expiação pelo nosso pecado. Nós voltamos à essência através do sacrifício de Jesus. Isso é uma realidade. A cada Yom Kippur, conforme o seu nível de entendimento, de fé e de prática, as três coisas têm que andar junto. Você volta à sua essência. Sabe aquelas durezas de coração que você não conseguia vencer? Você vai passar a conseguir vencer. Sabe aqueles pecados que você não conseguia vencer? Aquelas loucuras de cabeça, aquela falta de entendimento. Fala, eu estava convicto, agora estou confuso. Você vai conseguir vencer. Por quê? Porque o Espírito do Eterno te leva de volta à essência. E ele traz o poder dado à essência antes do pecado para você aqui. Pastora Cris, como é feito isso? Sei lá. Isso é coisa de Deus, eu não tenho como explicar. Eu só sei que acontece. Como? Sei lá. A Bíblia diz que acontece e eu creio. É mistério. Mas eu sei que acontece. Agora o mais importante, para quê? Para que você se coloque como intercessor pela sua casa, pela igreja do Brasil, pelos justos da sua própria igreja, gente de dentro da igreja que está caída, porque se acabarem os justos, acaba a manifestação da misericórdia e a salvação. Não sei se eu me fiz entender, mas esse Yom Kippur, de todos que nós já vivemos, é o terceiro, pastora Débora? Quarto? Sei lá, 4 ou mais, eu não sei. Mas eu não sei se vocês estão percebendo comigo, né? A cada ano a revelação está maior, não é? Então imagina o ano que vem. Então se coloque de pé, mas para você fazer uma imagem de você como intercessor, servo de Yeshua. Nós vamos agora abrir o jejum de Yom Kippur. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, né, que não era para ter, gente, só falando aqui, pelo amor de Deus, né? Pastora, eu tenho dúvida a respeito do corona. Eu posso lavar a minha mão? Eu posso usar álcool em gel? Aí eu vou responder o que Jesus falou, né, para os fariseus. Se uma vaca, uma ovelha sua cair no buraco, você vai tirar ela no dia de sábado? Então limpar a mão com álcool gel você pode. Isso não vai fazer você quebrar o jejum. Nós estamos em época de pandemia. Limpar a sua mão com álcool você pode. Pastora Cris, eu vou ter que trabalhar. E aí, como é que eu vou fazer? Ué, vai trabalhar. Se você não tem como. Eu faltava. Eu tenho que falar a verdade. Eu faltava. Sobre qualquer pena, não faltava. É ruim. É o dia que Deus manda parar. Você acha que eu só se eu fosse médica, aí eu ia. Mas se eu não fosse médica, parava. Mas sou eu, pelo amor de Deus. Se for demitido, não me culpe. Eu estou falando se for eu, se fosse eu. Mas se você não tem jeito e tem que trabalhar, para que tomar banho antes de trabalhar? Me explica. Vai se tomar banho, minha gente. Só desodorante, que ninguém é obrigado a pagar o preço pelo seu sacrifício. Mas para que maquiagem? Fala, pastor, eu dependo da maquiagem. Mentira. Eu fui para a rádio no jejum de Daniel. Eu cheguei lá, o locutor tomou um choque. Eu falei, Cris, o que aconteceu? Eu falei, propósito. E não dei uma. Pode sim, aqui você não é dependente de maquiagem. E não tem uma lei que te obriga a ficar maquiada. E se a sua empresa te obriga, ninguém vai perceber, não, meu querido. Parece lá sem maquiagem, fala que você. Fala, hoje é dia de jejum, não estou muito bem, não. Acabou. Né? Ajeita o cabelo só para não espantar demais, né? Para as pessoas não acharem que você tem que ser removido. As pessoas. Você precisa fazer uma trança. Sabe o que acontece? A boa vontade faz a pessoa achar a justa medida. Pode abaixar o cabelo meio metro. Não,
não, né? Pode abaixar alguns fios só, alguns não, mais ou menos. Pelo amor de Deus, a boa vontade vai te dar a justa medida. Saiba que o Eterno está te vendo, te observando, e você que está querendo se colocar diante dele. Então faça o suficiente para o manicômio não te recolher, né? E você consegue saber isso. Eu não preciso estar lá, né? Pega uma roupa, evita usar couro, né? E se tiver que comer alguma coisa, todo mundo aqui já sabe do jejum de Daniel, sabe ou não sabe? Pega batata doce cozida, chuchu cozido com sal ou sem sal, que afinal de contas água e sal é Daniel, e eu deveria ser sem sal. É só para você não morrer de fome, não cair duro no meio da rua, e o Senhor receberá o seu jejum, porque Ele olha também para a sua consciência, e você tem que acreditar que Ele está enxergando a sua sinceridade de coração. Levanta a sua mão direita para o alto, e nós vamos abrir o jejum na presença do Altíssimo. E eu gostaria de recitar com você algumas estrofes do Cory Gray, que é uma canção. E você diga comigo assim: Alto Senhor de Israel, Alto Senhor de Israel, Deus eterno onipotente, Deus eterno onipotente, escute as sentidas queixas, escute as sentidas queixas de teu povo descontente, de teu povo descontente, aplaquem-se as justas iras aplaquem-se as justas da majestade ofendida, da majestade ofendida, de novo sentiremos de novo sentiremos a graça há muito tempo perdida, há muito tempo perdido, juiz de toda a terra, juiz de toda a terra, Deus augusto e poderoso, Deus augusto e poderoso, a teu povo suplicante, a teu povo suplicante, ouvido presta piedoso, ouvido presta piedoso, quebra, Senhor, este jugo quebra, Senhor, este que nos pesa desumano, que nos pesa desde libera-nos, Senhor, libera-nos, Senhor, das garras deste tirano. Há 3 anos há 3 anos, que teu povo que teu povo em ferros geme e suspira. em terra geme e suspira, Passem os males passados, passem os mares passados, aplaque-se a sua ira. aplaque-se a sua Nossas culpas são imensas, nossas culpas são imensas, nossos defeitos pesados, nossos defeitos pesados, mas tua misericórdia mas tua misericórdia é maior que nossos pecados. maior que nossos pecados, Liberte-nos de um faraó, liberte-nos de um faraó, o santo prodígio novo, o santo prodígio, de outro faraó mais duro, de outro faraó, outra vez, outra vez, liberta liberta o teu povo. o teu povo, O poder deste malvado, o poder deste mal que nos oprime sem dó, que nos oprime sem dó, cairá como caíram cairá como os caiu muros de Jericó. os muros de Jericó, Teu povo naquele tempo, teu povo naquele tempo, 1000 vezes, 1000 vezes, Senhor, pecou, Senhor pecou, mas tua clemência, mas tua clemência, 1000 vezes o perdoou. 1000 vezes perdoou, Se te ofendemos, Senhor, ofendemos, sobre nós caia castigo, sobre nós caia castigo, mas nos venha das tuas mãos, mas nos venha das tuas e não de nosso inimigo, não nosso inimigo, a tua voz formidável, a tua voz formada, quebra os duros grilhões, quebra tudo que criou, hoje porque é teu dia, hoje porque é teu dia, deve ser dos perdões, deve ser perdoado, para nós é aventura, para nós é aventura, para ti, Senhor, para ti, Senhor, a glória, agora, que teu dia sacrossanto teu dia sacrosanto, seja dia de vitória. seja dia de Levante bem alto sua mão direita na presença do Senhor. Diga comigo: ó Santo e Eterno Deus ó Santo e eterno Deus de Israel, de Israel, na presença na presença de Yeshua, de Yeshua, o Messias o Messias ressurreto, ressurreto, na força na força e na direção, e na direção no clamor clamor do Espírito Santo, do Espírito Santo, a tua igreja a tua igreja se coloca na tua presença, coloca na tua presença, porque todos os dias porque todos perdoas os nossos pecados e as suas misericórdias sobre nós, elas se renovam a cada dia, e as suas misericórdias são a causa
põe sua mão sobre o seu coração. Chame pelo nome dele agora. Eu vou encerrar essa reunião, você chamando por ele. Chama por ele. Você já está na presença dele. Diga: vem saltando pelos montes. Ele vai vir ao seu encontro. Chama por ele. Vem saltando pelos montes. Começa dizendo: vem saltando pelos montes. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando pra dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando pra dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando pra dançar. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, durante este jejum, visita a contaminação da minha família, toda promiscuidade, incesto, idolatria, feitiçaria. Arranca da minha essência. Vem com a espada do Espírito e faz distinção de mim com a minha família, a raiz hereditária da maldição. Arranca de sobre mim toda a escravidão que vem pela contaminação da constelação da família e contaminação da terra. Nós pedimos por Jacaraípe que a cidade de Jacaraípe seja mais evangelizável, porque nós vamos para a rua, nós vamos levar a libertação e a cura para as ruas de Jacaraípe. Então descontamina, quebra a força da contaminação. Quando um membro da igreja vir te celebrar e abordar alguém em Jacaraípe, que a força da contaminação dessa terra não consiga manter cativa a mente, o espírito e a alma dessa pessoa. E nós vamos ver uma grande libertação em massa, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz.